Uhum. Sim, aqui. Eu acho que dia 14 nós vamos estar lá em Gravataí. Pode vir também, tá? Quem quiser falar, tem aqui Vamos esperar um pouquinho, porque o pessoal vai entrando. Sempre ao vivo. Nosso canal, o pessoal derruba, mas depois nós vamos colocar isso no jornal, tá? Tá. Eu sou a Carolina e ela é a Gabriela. Oi, gente, boa noite. Um horário atípico, né? Que é Fátima Montenegro, direto de Brasília, para o canal GNSC Web TV. Vamos curtir, vamos compartilhar num momento tão importante que o Brasil está vivendo. Eu sei que ninguém está assistindo o jogo, nem a Globo, então é aqui, o canal é o momento, é agora. Estou com duas pessoas, duas patriotas, num momento tão crítico que o Brasil está vivendo. Não sei se vocês já ouviram falar da Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro. Nós temos aqui a presidente Gabriela Ritter e temos aqui ao lado a Carolina, a doutora Carolina Siebra. Siebra. As duas são advogadas e nós vamos saber o que está acontecendo atualmente com os nossos patriotas, quantos patriotas estão presos, qual é a história de cada uma aqui em relação a tudo que o Brasil está vivendo nesse momento, a angústia dos familiares, o sofrimento que a gente não consegue saber. Todo mundo escuta que um foi preso, que já foi solto, quantos estão soltos. E essa associação, quem foi que formou, doutora Gabriela? Boa noite, doutora Gabriela. A senhora pode se apresentar, por gentileza? Boa noite, eu sou Gabriela Ritter, advogada e presidente das FAV. Também tenho meu pai preso desde o dia 8 de janeiro. A ideia das FAV ela surgiu ali no mês de abril, numa ideia do Dr. Ezequiel. Ele me procurou, porque nós já tínhamos feito algumas ações enquanto familiares. Nós tínhamos lido uma carta aberta em frente ao Conselho Federal da OAB como um pedido de socorro. E a partir daquele momento ali ele viu o nosso desespero, né? E ele trouxe a ideia então da associação. E nós tínhamos já percorrido um longo caminho desde das prisões, então nós percebemos a importância de ter essa união enquanto uma associação, enquanto uma entidade, para que a gente possa buscar os lugares que sozinho nós não estamos conseguindo. Muito bom, doutora Gabriela. Agora, boa noite, doutora Carolina. Se apresente aqui para o pessoal. Vamos explicar um pouquinho dessa situação. Aí nós vamos fazendo um jogo aqui, um jogo ali, tá? Para o pessoal tá ciente do que está acontecendo e a minha blusa está do lado avesso. É sempre assim, o pessoal já acostuma, porque ó, isso cai, isso volta, e tudo meu é ao vivo. Olha só, gente, do lado avesso. Vamos lá, doutora, pode segurar aí enquanto eu mudo aqui. Então, meu nome é Carolina Siebra, sou advogada e estou advogando nos casos do dia 8 de janeiro, desde o dia 9, quando eu fui procurada por uma conterrânea que estava em busca da irmã dela, que veio para manifestação do dia 8, e a irmã dela, desde o dia anterior, não dava notícia. Ela, preocupada com o que teria acontecido com a irmã, me procurou aqui em Brasília, e aí eu fui percorrer um caminho em busca dessa irmã. Até que eu consegui um contato com uma pessoa dentro de um presídio, dentro do presídio aqui de Brasília, e essa pessoa me disse que a irmã dessa menina não tinha chegado lá. E eu enviei uma foto, e aí quando foi no final do dia 9, ela chegou no último ônibus na colmeia. E aí começou a nossa peregrinação. Ela não estava em sistema nenhum como detida, né? E aí eu comecei a percorrer esses caminhos e, como eu costumo falar, eu me deparei com muitas coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, né? Eu olhava e dizia, isso daqui não tá certo, esse caminho aqui não tá certo, tem alguma coisa errada aqui. E daí eu me encontrei em um grupo de advogados que estavam também nesses casos, porque a gente tinha dificuldade de todas as searas
que se possa imaginar. A gente não conseguia acesso aos autos, a gente não conseguia conversar com os nossos assistidos, a gente passou por grandes dificuldades. Ia no STF e não conseguia, tinha que pedir para o ministro o acesso e tinha que esperar ele deferir esse acesso, aceitar que a gente tivesse acesso. E aí foi toda uma peregrinação até que unimos alguns advogados e nesse anseio de tá tudo errado, tem alguma coisa errada aqui, fomos juntando de um por um, meio que como uma procura de uma agulha em um palheiro, né, digamos assim. E aí hoje já somos mais de 64 advogados que estamos caminhando e combatendo juntos. Fizemos petições em conjunto, levamos para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, já que no processo a gente não estava sendo ouvido. Então são problemas de todas as ordens que vocês possam imaginar. Doutoras, o que nós temos visto aí, o que eu fiquei sabendo também, é que alguns advogados ficaram receosos, inclusive tem advogado preso, né? Tem advogado que fugiu com medo dessa situação. Tá, são tantas as perguntas e as questões que eu tenho certeza que o pessoal quer saber da situação dos patriotas, quantos patriotas foram presos, os que ainda estão presos, mas quem pode dizer aqui mais ou menos, primeiro eu quero saber da situação dos advogados e vamos deixar os patriotas mais para o final para vocês ficarem me esperando, para saber de toda a história. A situação dos advogados hoje, o que vocês conseguem fazer e o que vocês não conseguem fazer? Então, a gente enquanto advogado, até um problema grande que a gente vem enfrentando, né, não só no processo, mas em questão de encaminhamentos mesmo, que isso facilmente seria feito por outros advogados em outras situações. O que acontece? Foram presos em torno de 1.500 pessoas, inicialmente, né, ali. Então, imagina só, receber 1.500 presos no sistema do dia para a noite. É assim que dizem pra gente, não estavam preparados para recebê-los. Mas já existia alas semi-prontas, digamos assim. E aí essas pessoas foram colocadas lá, mas a partir do momento que você prende 1.500 pessoas, vão ter pelo menos 500 advogados ali. Aí o que acontece? Então, talvez não se mensurasse que quando você prendesse 1.500 pessoas, iriam ter pelo menos 500 advogados ali na porta. E eu costumo dizer que de 1.500 pessoas, você tem pelo menos 4.500 aqui fora, porque eu costumo multiplicar esse número por 3, que são familiares, que é uma mãe, um pai, uma esposa, um filho e etc. Então, de 1.500 a gente tinha 4.500 pessoas aqui fora, atrás dos seus entes queridos. Então, era uma angústia que ela cresceu dia após dia. E a gente via um cenário na porta dos presídios atípico, que era um cenário em que tinha um toldo para que os advogados se abrigassem do sol, em que tinha uma fila enorme de advogados tentando falar com seus clientes. Muita gente, inclusive a doutora Gabriela, passou por isso, de ficar o dia todo e chegar 8 horas da noite, o policial chegar e dizer: infelizmente, doutor, eu não tenho o que fazer, a gente não pode atender hoje. E aí era uma aflição pra gente que estava lá fora querendo saber o que foi que aconteceu, porque naquele momento a gente não tinha a dimensão do que seria aquele processo. Normalmente quem embarcou naquele barco ali inicialmente achava que aquelas pessoas iriam ficar 2 semanas presas, iriam ser soltas, iriam ficar só até a audiência de custódia, iriam sair. Mas, doutora, sabia o nome já dos patriotas que estavam presos? Já tinha essa lista? Então, a gente ficava esperando uma lista todo o tempo. E aí eles iam incluindo pessoas. Porque ao mesmo tempo que a gente estava ali na porta, no dia 9, vinham chegando ônibus com patriotas que vinham da Academia Nacional de Polícia. Os familiares também estavam procurando, né? Os familiares estavam direto em contato procurando notícias, né? Então nós éramos procurados. A dúvida que muitos têm houve alguma morte lá na Polícia Federal, no galpão? Eu não sei dizer, você sabe dizer, doutora? Nós não temos com precisão, a gente não pode dizer, né? Mas há relatos de que houve, né? Houve uma tentativa de suicídio
né? Inclusive um cliente, nós temos provas, né? Porque é um cliente do Dr. Ezequiel, que ele cortou os pulsos, né? Tem vídeos, tem fotos, tem tudo que prova isso. Agora, quanto à morte de alguém, né? Até nós estávamos investigando, né? Pedindo uma linha de investigação para que se fosse apurado os pacientes que entraram no hospital de Sobradinho, não é? Que eles eram encaminhados para lá, né? As pessoas que passavam mal eram encaminhadas para lá, e muitas passaram. O que é importante a gente pontuar nesse momento é que, diferente de outros casos qualquer, se acontece hoje um crime aqui onde a gente está, a gente facilmente consegue as câmeras do estabelecimento ou as câmeras nos redores e etc. Então, para mim, quando entrei, era fácil, é só pegar as câmeras do Congresso, as câmeras da Esplanada, que a gente vai saber quem foi que entrou, quem foi que não entrou. E aí a gente também foi surpreendido com um sequestro, né? Eu costumo chamar assim, com o sequestro dessas imagens. O governo federal deu o sigilo a todas essas imagens e até hoje, né? Depois de 6 meses, os advogados não têm acesso às imagens do Congresso ou do Planalto ou do STF. Então a gente escapa com algumas imagens que alguns familiares guardaram porque receberam dos seus familiares quando estavam aqui. Então, assim, são essas peculiaridades, como esse caso das mortes. A gente não tem como afirmar com plena convicção, porque são informações que o hospital não passa pra gente. Então, são detalhezinhos como esses que são difíceis da gente atuar nesse caso, porque a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Doutor, uma pergunta. Para você também, doutora Gabriela. 1.500 presos em Brasília, mas é sabido também que em outros estados existem outros presos. Tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas ao todo foram presas, doutora? Então, não temos como precisar em todo o Brasil, mas a gente tem notícias de várias pessoas presas, porque o que acontece? Inicialmente, foi feito um inquérito para todas essas pessoas, que era o inquérito 4879, que até hoje a gente não tem acesso a ele. E ninguém tem acesso a ele, que é o 4879, que foi o início de tudo. E aí, desse 4879, eles foram subdivididos em vários outros inquéritos. Então, tem o inquérito 4921, que é do pessoal que foi preso no dia 9, não necessariamente estavam no QG, mas que foram presos dia 9, porque hoje mesmo eu recebi relatos de uma pessoa que não estava na Esplanada, mas foi presa dia 8 e ela está no 4922, entendeu? Ela foi pega no meio da rua com a camisa do Brasil, foi presa e entrou no inquérito 4922. Então, assim, a gente não tem como mensurar, então toda hora a gente recebe informação, lá no Espírito Santo tem não sei quantos presos, lá em Curitiba tem não sei quantos presos, fora os que vão sendo presos ao longo desse processo. Quer dizer, um descontrole total, porque se nem o advogado tem acesso, se nem o advogado consegue entender o que realmente pode ser feito, que vocês sabem o que querem fazer, mas o que pode ser feito, porque vocês estão no limite da situação. E uma pessoa está com a camisa do Brasil ser presa, é por isso que muitos estão com medo de ir às ruas. Porque ninguém tem naquela vontade, eu quero me manifestar, eu quero fazer alguma coisa. É por isso que eu falo, por exemplo, doutores, nós somos um canal, eu sou correspondente de um canal que não é do Brasil, e os canais de direita, conservadores, todos estão sendo cerceados, todos. O nosso é direto. Aí eu peço, gente, compartilha, ajuda. Eu não peço Pix, nosso canal não pede dinheiro, eu só peço que eles levem isso para mais longe, para que as pessoas saibam a realidade, até o limite que a gente puder falar. Sim. Porque estamos chegando num tempo que nós não vamos poder falar mais. Eu estar aqui nesse momento, eu vim porque eu queria muito falar, que eu vi a situação, que eu gostaria que a senhora falasse. Vi vocês falando, eu queria ter chego antes, mas eu estou aí à disposição, porque isso aqui
eu não ganho para fazer isso, eu estou aqui porque eu sou brasileira e quero que mais e mais pessoas saibam e que nessa união a gente consiga fazer o melhor para o Brasil e para os patriotas. Aí, doutora Gabriela, eu vi que a senhora tem o seu pai preso. Sim. Aí a senhora está em Brasília, qual é a situação? Pode explicar para a gente aqui? Sim, meu pai, então, ele é uma das pessoas do inquérito 4922, que são as pessoas que permanecem presas, são no total de 233 entre homens e mulheres. E ele é um senhor idoso que tem várias comorbidades, assim como nós temos diversos, tem um autista que permanece preso até hoje. Na cela mesmo do meu pai tem um senhor de 72 anos. Nós temos pai e mãe presos com filhos menores de 12 anos. Tem um filho de 3, um de 8 e quem estão sob os cuidados da irmã por 6 meses. Então, assim, são absurdos, atrocidades, e nós criamos então a ASFAV para que a gente possa ajudar, né, dar uma voz, né, expor isso para o Brasil e para o mundo que vem acontecendo. Então, essas oportunidades, assim, nós agradecemos, né, por poder trazer voz a essas pessoas. Sim. Gente, olha só, eu não sei nem o que dizer dessa situação. Eu sei que tem, como a senhora falou, são até crianças eles levaram para o galpão aquele dia. São idosos, pessoas doentes, pessoas que não podem estar ali. Aí eu pergunto, vocês conseguem ter acesso hoje a essas pessoas? Pelo menos ver essas pessoas? Sim. O acesso, aqui em Brasília, o acesso é feito por um sistema, né? A gente entra, agenda ali e vai ou presencialmente ou virtualmente. A dificuldade que a gente encontra hoje é a de visitação dos familiares, né? Eles pedem, obrigam, né, na verdade, que o preso tenha as doses da vacina do Covid e que os visitantes também tenham as doses da vacina do Covid, sendo que até virtualmente é exigido essas doses. Então eu tenho um cliente que está com 6 meses sem ver os pais e os pais sem ver ele, porque ele não tomou as doses da vacina, disse que não vai tomar, porque quando ele chegou no presídio e quiseram aplicar a vacina nele, ele disse que não conseguiu ver nem o frasco da vacina, o que era que iam aplicar nele, e por conta dele já possuir outras comorbidades, ele disse: não vou tomar porque é minha segurança, é minha vida e eu não vou tomar. E como os pais dele também optaram por não tomar, por terem comorbidades e etc., não podem visitar ele nem virtualmente. Então ele está há 6 meses recebendo só a minha visita, que vou lá uma vez por mês, e ele pede até que eu não vá muito. Ele diz: doutora, pode correr por fora aí, fazer o trabalho que tem que ser feito, que eu vou me aguentando aqui dentro. Então a gente vai conversando com outros advogados que estão sempre indo, como a doutora Gabriela, sempre que ela está aqui, ela vai lá ver o pai dela, aí a gente manda um recado, busca um recado de lá, se ele estiver precisando. Agora, ultimamente, eu fui lá porque ia ter a audiência dele, então eu fui conversar com ele para explicar o que era que ia acontecer, para ele não ser surpreendido. E aí é muito difícil, porque a gente tem crianças, às vezes, que não tomaram as doses da vacina e estão sem ver os pais, né? Então, no caso, vocês tomaram as doses? Sim. Tomamos as 3 doses necessárias. Meu Deus do céu, mesmo... Não tem nada para ser feito, doutora. Que triste isso. A associação ASFAV, ela já esteve na Secretaria do Sistema Penitenciário, inclusive pedindo isso, já que houve uma derrubada dessa obrigatoriedade das vacinas. E o que a gente pede é muito simples, a gente não está pedindo para entrar nos presídios sem a vacina, a gente pede pelo menos a flexibilidade dessa situação do virtual. Por que virtualmente eu preciso ter as doses da vacina? Se a mãe desse meu assistido tá lá na cidade dela, ele vai estar aqui, eles vão estar conversando pelo computador. E ainda tem um detalhe: essa visita é por 15 minutos. Às vezes, quando ele entra, já está no tempo de desligar, porque tem problema de instabilidade de internet lá. Então, é muito dificultoso para essas pessoas, que em sua grande maioria são de outros estados. A gente tem pouquíssimos daqui do DF mesmo.
Então essas pessoas ficam sem visita e sem essa assistência familiar, que é tão importante, porque a assistência familiar, ela passa a ser também uma questão de assistência psicológica, um conforto para aquela pessoa que está ali detida. Doutora, nesse caso das vacinas, né? Alguns já saíram, outros ainda estão por sair. Cadê os deputados e os senadores que eu vi que um já foi? Hoje quando eu cheguei, eu vi... não vamos falar nome de deputado e senador para não questionar, mas eu questiono, então eu vou falar, não estou nem aí, vou falar, mas é verdade. Eu sei que quem estava falando era o Magno Malta, eu sei que ele esteve lá, mas cadê a força deles? Nem eles conseguem essa liberação da vacina, nem os deputados, nem senador, também o senador Girão estava lá. Eles têm... lutar do máximo que eles conseguem com a gente tem sido muito bem acolhido lá no Congresso, por conta deles a gente avançou muito em várias questões. Uma das coisas, por exemplo, a gente tem o direito, segundo o regimento do próprio STF, a fazer uma sustentação oral lá no púlpito do STF, para que a gente defenda os direitos dos nossos clientes e contradiz ali junto aos ministros, a gente faça esse debate. E esse direito foi usurpado, a decisão do ministro, que foi corroborada pelos outros ministros do STF, foi que gravássemos uns vídeos de 15 minutos com essa sustentação oral, e eu acho que não vai ser surpresa para ninguém. O prazo terminava no dia 17, às 23h59, e no dia 18, às 0h, 0 minutos e 0 segundos, o voto do ministro Alexandre de Moraes estava postado, e 10 minutos depois foi para as redes sociais, para as imprensas. Então, assim, a gente está vivendo uma situação que é inédita. E aí a gente chegou no Congresso com essa situação debaixo do braço, batemos nas portas dos deputados, dos senadores, e eles disseram: vamos fazer uma coletiva de imprensa. Lá vocês não têm voz, mas aqui vocês vão ter. E eles marcaram uma coletiva de imprensa, chamando, como deputados e senadores da oposição, tinha um recado importante para dar para a sociedade. E ali juntou várias emissoras de televisão, vários canais de YouTube, a imprensa das mais variadas coisas. Todos estavam lá. O deputado Marcel Van Hatten abriu a fala e falou que a fala estava com a gente. E naquele momento a gente teve a oportunidade de tirar o mute, né? Eu digo que normalmente quando você liga a televisão, que você liga o mute, fica passando só as imagens, né? Então eles tiraram o nosso mute e a gente pôde falar. Mas o que também não vai ser surpresa para ninguém, foram poucas as emissoras que postaram e transmitiram alguma coisa. E aí a gente conta com canais independentes como o seu, que é para divulgar a nossa mensagem para o máximo de brasileiro possível, que a única força que a gente tem hoje é a internet. Gente, vocês entenderam qual é a gravidade da situação? Vocês entenderam que às vezes, todos os dias eu cobro de vocês, vocês sabem que eles já derrubaram o nosso canal várias vezes. Eu peço para vocês, eu imploro para vocês, para compartilharem, para curtir, porque isso tudo dá engajamento. Então, assim, se nós que somos pequenos não somar força, como é que eles vão ter voz pelos patriotas que estão presos? Vocês já perceberam aí, claro, que os ministros, os digníssimos, eles estão travando de tudo que é forma. Nós temos uma CPMI que foi sequestrada. Nós temos aí a CPI em Brasília, que nós percebemos que os relatores puxam para o lado deles. Então, se nós não tivermos essa união, se a gente não levar isso para frente, não tem condições da gente conseguir fazer o melhor. Doutora, voltando ali, a senhora falou do dia 17, mas de que mês foi isso? Você falou
falou do... Foi do mês de maio, do mês de abril. E aí a gente teve o recebimento das denúncias, sem ouvir as defesas, e a partir daí a gente ficou... a gente já vinha acompanhando uma subversão ali do rito, ou uma manipulação ali que não estava muito correta, que é como eu disse, a gente olhava e dizia assim, tem alguma coisa estranha aqui. E aí fomos caminhando nesse sentido. De repente, uma segunda-feira, fomos surpreendidos com a abertura de ações penais individuais de cada um. E, na verdade, ainda não foram abertas todas, mas dos que estão presos foram abertas. E ali colocaram um prazo para a defesa apresentar a defesa prévia. Sendo que, também não vai ser surpresa para ninguém, o regimento interno do STF diz que essa defesa prévia, ela vem após a oitiva das testemunhas e a oitiva dos nossos clientes. Por quê? A defesa prévia, ela vai versar sobre tudo aquilo que foi dito durante o processo. Então, era de suma importância que a gente tivesse acesso a todas as provas dos autos. Mas ali a gente também estava com a dificuldade de acesso aos autos, principalmente esse auto principal, que é o 4879, e estava com dificuldade também de acesso a essas provas. Mas, como não existe nenhuma verdade que fique oculta, ao longo dessas 2 últimas semanas, da semana passada e dessa, a gente tem acompanhado dioturnamente as audiências que têm ocorrido, tanto dos casos do Planalto como dos casos do Congresso, e as testemunhas de acusação não têm conseguido segurar a narrativa de que todas essas pessoas que estavam lá dentro quebraram tudo, eram terroristas, eram vândalos, queriam golpe e etc. Não tem como. A mentira, ela se desfaz pelo meio do caminho. Um acresce uma coisa, o outro diminui outra coisa, um contradiz o outro. A mentira, ela é fácil de você comprovar que aquilo é mentira. E a verdade não, você conta de trás para frente, de frente para trás, eu conto, a Gabriela conta, a verdade é uma só. A mentira não. E aí, aos poucos, essa falsa verdade que eles criaram vai se esfacelando no caminho, e a gente vê o maior absurdo da história desse país, que é você ter mais de 200 pessoas inocentes presas. Doutora, eu pergunto para vocês, já sabendo a resposta, há alguma solução? Há alguma esperança? A esperança que eu tenho é em Deus, né? Então, primeiro de tudo, a minha fé, ela é inabalável. É por isso que eu tô aqui hoje. Porque se eu não tivesse essa fé inabalável, eu já tinha... Tem dias que eu acordo morta. A Gabriela me manda mensagem, eu digo, hoje eu não tô pra ninguém. Aí ela, não força e tal. E assim a gente vai. É um dando força pro outro, um segurando na mão do outro. Quando um tá com 30% de capacidade, o outro dá 70%. E assim a gente vai caminhando nesse processo. Porque é uma guerra difícil que consome a gente espiritualmente. Então a esperança que eu tenho tá toda no céu, e eu tenho certeza, mais absoluta certeza, que a verdade vai aparecer, porque essas pessoas que estão lá hoje são pessoas que fazem oração 24 horas por dia. Eu lhe digo, porque eu visito meus clientes, eles já me passaram como é a divisão das tarefas deles. Então eles fazem um rodízio entre eles, e cada um ora por 1 hora. E eles têm os horários bem respeitados ali. 9 horas é o horário do terço dos católicos, tal hora é o horário da pregação dos evangélicos, e todo mundo que está ali participa de ambos. Eles vão e continuam clamando por Deus e pedindo respostas e etc. E aos poucos a gente aqui fora vai se fortalecendo e conseguindo essas respostas que eles esperam. 2 perguntas, doutora. Eles estão todos juntos lá na Papuda, assim, como é que é? Eles estão num galpão ou estão celas separadas? São celas, mas eles estão no mesmo bloco, e isso facilita um pouco, como na colmeia, né? Assim, os blocos são... Eu digo bloco porque eu não sei como é internamente
lá dentro, né? Porque a gente fala com eles pelo parlatório, né? Mas eles estão assim, eles têm banho de sol, né? Que eles se encontram no banho de sol. Lá na colmeia também tem alas, né? Eles chamam alas, que não são blocos, que são diferenciadas, e celas que são divididas também, mas elas se encontram ali no banho de sol ou na hora da visita, quando vem visita de familiares. Então eles têm esses pequenos contatos, mas eles não estão misturados com a massa, né? Outra coisa que falaram, né, o que está dito aí, é que mesmo os que estão saindo com tornozeleira. Eles já estão, eu não sei o termo jurídico, né, doutora? Eles já estão taxados pagando pena. Como terroristas? Não, na verdade ninguém, por incrível que pareça, apesar de todas as matérias dizerem que eram terroristas, nenhum foi enquadrado como terrorismo. Até mesmo porque a lei do terrorismo não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Então, a imprensa fala isso, né, doutora? É uma narrativa que eles querem que pegue, né? Mas, na verdade, não existe o crime de terrorismo nos atos cometidos no dia 8. Nem nos atos de depredação não se configura terrorismo. E aí, então, essas pessoas, elas estão respondendo, seja por associação criminosa, que também é um absurdo, porque eles colocam associação criminosa armada, quando não foi encontrado nenhuma arma com eles, né? O máximo que foi encontrado foram pequenos objetos que, se você quiser forçar muito, você pode dizer que é uma arma branca, mas um canivete, que eu tenho vários amigos que andam com canivete para proteção pessoal e etc. Então, assim, o máximo que eles encontraram foi canivetes, e eles consideram isso uma arma, né? Estilingue. E na verdade, no Congresso eles dizem que foram atacados com estilingue e bola de gude. E eu perguntei aos policiais do Congresso quantos estilingues e quantas bolas de gude eles apreenderam. E eles disseram que nenhuma. Aí eu disse, então, se estava todo mundo armado, cada um com estilingue, com várias bolas de gude, pelo menos um era pro senhor ter achado, não é? E ele disse, não, mas não é assim. É tipo assim, eles ficam, né, se contradizem. Então, assim, colocaram como associação a criminosa armada. Para você ter uma associação, você tem que ter 3 ou mais pessoas, elas precisam ter uma divisão de tarefas entre elas e uma ordem hierárquica para se configurar uma associação criminosa. O que a gente viu aqui no QG foram várias pessoas que vieram de todo o Brasil e se acamparam no QG. Não existia uma liderança, não existia divisão de tarefas. Talvez existisse a divisão de tarefas que enquanto uns oravam, os outros faziam a comida. Talvez a divisão de tarefa era essa. E isso não configura uma associação criminosa. E outra coisa, a associação criminosa, ela tem por finalidade você cometer um crime. Eu me associo a Gabriela para cometer um crime. E não foi o que aconteceu. Está mais do que provável que as pessoas não se conheciam entre si, que as pessoas não estavam juntas com uma finalidade criminosa, que muitas pessoas que estavam ali, elas terminaram entrando, como disse até uma testemunha mesmo, por inocência lá. Outras terminaram entrando para se protegerem das bombas, que pela primeira vez foi visto aqui no DF helicóptero jogando bomba nos manifestantes. Então, assim, é uma série de fatores e peculiaridades que a gente que está no anseio da busca da verdade, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver. É mais fácil você montar um quebra-cabeça com muitas peças do que um quebra-cabeça assim pequeno. E a gente está montando esse quebra-cabeça não só pelo pai da Gabriela, não só pela mãe da Agnes, não só pelo marido da Liz, a gente está montando por todos os brasileiros, porque a gente precisa desse direito à liberdade que nos é constitucional e nos é tão caro. Essas pessoas foram presas numa luta que elas têm direito de lutar, estavam ali numa manifestação pacífica, foram levadas no dia 8 até a esplanada, acreditando que continuariam em manifestação pacífica. É tanto que tem vídeos de manifestantes gritando para não quebrar. Inclusive, teve testemunhas agora do pessoal que estava dentro do plenário,
que disse que alguns queriam quebrar e aí os outros diziam não quebra, não quebra, e que por conta disso o plenário ficou intacto. Então são muitas narrativas positivas para essas pessoas que continuam presas e o que mostra uma extrema injustiça e covardia com essas pessoas. E a perseguição com os advogados, como é que está essa perseguição, doutora? A perseguição se dá porque as pessoas têm muito medo, né? Todo mundo ficou com medo de se manifestar, com medo de represálias. Nós tivemos agora essa semana, né, o pedido de prisão do pastor Valadão, né? Então, assim, e por um simples fato de crime. Mas eu digo assim, a perseguição com os advogados, de perder até o registro da ordem por vocês estarem aí. O que acontece? O que eu vejo como um ponto que foi um ponto pra gente muito caro. A gente tem uma colega, eu não a conheço pessoalmente, mas conheço a história dela e me compadeço por isso, que ela foi à ANP, a Academia Nacional de Polícia, e aqueles clientes dela lhe confiaram pertences e ela recebeu uma busca e apreensão dentro da casa dela, sendo levado o celular dela pessoal e o celular dela profissional. O que a gente tem imunidade, né, quanto a isso. E a OAB não falou nada. Então, isso para mim foi uma coisa muito grave. Outra coisa muito grave que aconteceu, inclusive aconteceu agora, há mais ou menos 15 dias, na CPI do DF. A testemunha que ia testemunhar na CPI aqui do DF, ela não tinha advogado constituído, estava sendo assistido pela defensoria, e aí de repente chegaram advogados, 4 advogados, sei lá quantos advogados, disseram que era advogado dele, e o deputado, né, que eu não vou citar o nome, insurgiu contra esses advogados, é o Chico Vigilante. Que é o presidente da mesa. Exatamente, insurgiu, falou palavras de baixo calão para a advogada que estava lá. Me solidarizo com essa advogada, poderia ser eu, poderia ser a doutora Gabriela. Ele disse como é que ele não tinha advogado até pouco tempo atrás, e vocês, como foi que ele pagou? Ninguém é obrigado a dizer como pagou o advogado, nem o advogado é obrigado a dizer como recebeu. Isso não existe. A gente está ali no nosso dever da profissão, e a gente está ali coberto com o manto da imunidade da profissão advocacia, uma profissão que é tão cara à sociedade, que é a voz dessas pessoas que estão detidas, que estão com direitos cerceados. Então a gente não pode permitir. E outra, eu vejo hoje um silêncio da OAB. O que aconteceu foi o mais completo absurdo. Era para a OAB se juntar e ir para frente da Câmara aqui, legislativa, e fazer um ato de desagravo para esses doutores que estavam lá, porque é a nossa profissão. Se a gente for toda vida que levantar a voz for cortado por qualquer pessoa, essa profissão não precisa mais existir. Porque o que a gente tem de mais caro é o que a gente pode falar. E a defesa, ela existe para isso. Os nossos assistidos estão lá usando a nossa voz. É triste, né, doutora? É triste. Eu estava acompanhando a CPI, lembrando que o Chico Vigilante, ele é do PT, ele é presidente da CPI. CPI é só em Brasília, né, no Distrito Federal aqui. Eu vi como ele agiu com um advogado, e tinha eu acho que eram 2 ou 3 advogados sentados, e ele falou como que ele não tinha advogado e chegou. Quer dizer, era proteção dele, né? Ele falou, não, mas você podia constituir, nós íamos trazer um advogado, um defensor público para você, não podia ser esse aqui, mas é um direito que ele tem de ser assistido. Então nós chegamos no momento, não estamos chegando, é a ditadura total, é a ditadura da toga que está deixando todo mundo sem ação. Na verdade, eu digo assim, doutora, o dia 8 de janeiro foi uma martelada só. Eles mataram 2.
acabaram com o Exército Brasileiro, eles denegriram a imagem do Exército Brasileiro e acabaram com o povo brasileiro, com os patriotas que estavam ali, não por ser bolsonarista, mas por ser patriotas. Então ali eles estavam lutando pelo Brasil, pela liberdade, e hoje, doutoras, não temos nossa liberdade. Aí eu pergunto para você, doutora Gabriela, que é presidente dessa associação, como está mantendo a associação? O que a gente pode ajudar de alguma forma para que ajude os patriotas? Eu não sei, explica um pouquinho dessa associação aí para gente. A ASFAV, o intuito dela é dar voz às famílias que estão caladas, com medo, se sentindo ameaçadas. Mas acabou surgindo uma grande demanda de pessoas que estão com problemas psicológicos, né? Então, assim, nós acabamos, crianças, né? Pessoas que saíram da prisão, familiares, as pessoas que estão com tornozeleira, né? Então, a gente está vivendo assim, lado emocional lá no chão, né, doutora? Então nós estamos criando a parte do voluntariado, que a doutora Carolina está nos ajudando, né? Ela está dirigindo essa parte. E nós já temos vários voluntários atuando conosco. Nós já temos, acho que uns 5 atendimentos psicológicos, né, acontecendo de maneira virtual, por psicólogos voluntários. Temos médicos, professores. Estamos em busca de assistentes sociais, porque nós estamos também pensando em trabalhar com essa demanda financeira que as pessoas estão precisando, né? E tanto os parlamentares quanto as famílias, eles têm nos procurado muito a respeito dessas questões financeiras. Só que precisa ser uma coisa muito bem planejada, né? Nós precisamos ter toda uma ficha socioeconômica. A gente tem que fazer um trabalho sério e responsável, porque o que a gente tem visto hoje é que tem muitas pessoas pedindo Pix em nome de patriotas e a gente não sabe o destino que esse dinheiro, né, não tem uma prestação de contas. Então nós estamos demorando um pouquinho até para começar esse trabalho, porque o intuito inicial não era esse, mas como surgiu essa demanda e a gente percebe que é um trabalho sério, né, que demanda um trabalho sério, nós estamos fazendo então passo a passo, mas a gente acredita que em breve já vai estar tudo certo para que a gente possa atender as pessoas que necessitam com demandas financeiras também. Até porque, doutora, muitos estão desempregados. Sim. Muitos deixaram família, né, filhos, como sustentar os filhos se os pais estão presos. E na verdade, assim, esse pessoal que está solto, né, na verdade não está solto, né? Eles estão tornozelados e estão também em prisão domiciliar, porque eles têm aquele horário para chegar em casa, no final de semana não pode sair, tem gente que final de semana não pode ir à igreja, os que são mais religiosos. Então, assim, existe um grave problema aí, porque se a pessoa precisa trabalhar final de semana, ela tem que pedir ao ministro para trabalhar no final de semana. E ele tem que acatar que essa pessoa trabalhe também. Então, assim, é uma coisa que requer muito tempo. A gente tem um caso de uma colega que estava até aqui, que o pai dela não pôde ir ao casamento dela, porque ele está tornozelado e não pode sair final de semana. E ela peticionou pedindo para que o pai fosse, e várias vezes no processo, e não foi atendida, na verdade não foi sequer vista. Teve outro caso que a mãe do assistido faleceu e ele não pôde ir no velório nem no enterro da mãe, e porque também foi peticionado várias vezes no processo, também não foi atendido. Então, assim, a gente tem demandas das mais variadas possíveis, e a associação, ela vem não só como um afago para essas famílias, por saberem que estão ao lado de pessoas que estão comprometidas com a causa e também que estão ali para um apoio. Questão de famílias que o único provedor financeiro da família está preso há mais de 6 meses. A família realmente está passando muita dificuldade e a gente está fazendo o que pode para atender esse pessoal.
Doutora, teve um... Bens bloqueados, né? As pessoas também, todas, a maioria delas estão com os bens bloqueados. Tem uma situação, né, de uma mãe que o marido, que é o único provedor da família, está preso e ela foi tentar vender uma moto para botar comida dentro da mesa de casa, né? Porque ela tem 2 filhos pequenos e ela não conseguiu vender a moto porque está bloqueado o bem. Aí peticiona no processo, mas tem um retorno? Não tem, né? Existem muitas situações, por exemplo, das comorbidades em que a gente peticiona, alertando a idade, as comorbidades, requisitos de prisão humanitária, e nós não somos atendidos. Não tem apreciação das petições. Isso também é muito grave. É necessário a gente levar isso para muito longe, para ver se chega até às autoridades internacionais, que a gente não sabe nem se pode também intervir, fazer alguma coisa. Uma pergunta que eu sei que o ministro Alexandre de Moraes esteve no presídio, isso é verdade? E como é que, o que aconteceu? Como que os presos, a reação dos que estavam presos? Eu posso falar pelo feminino e a Gabriela fala do masculino. Lá no feminino eu acredito que ele esperava chegar, ele foi junto com a ministra Rosa Weber, ele esperava chegar e encontrar um ambiente, digamos que hostil, né? Porque foi anunciada a chegada dele e ele se deparou com 64 mulheres de joelho orando. E como a gente tem a maioria idosas lá, a maioria das mulheres são idosas, elas olharam para ele e disseram: tá aqui as suas terroristas, essas mulheres que estão com um terço na mão, orando. E aí ele não se constrangeu, né? E continuou, ainda disse para elas que elas ainda estavam lá porque não aceitaram a ajuda da Defensoria Pública, quiseram contratar advogados particulares. E aí isso é mais um motivo que a gente merecia o maior desagravo público da história desse país, porque foram muitos advogados ali feridos na sua profissão e no seu íntimo com essas mulheres que vêm sofrendo tanto em vários quesitos, mas no masculino também teve algumas. Mas qual a diferença de ser um defensor público e de ser advogados voluntários? Talvez ele esperava que as petições fossem todas padrão. E aí, como está sendo o processo, aí seria mais fácil para ele botar respostas padrões também e ficar o processo do jeito que se quer, né? E realmente enquadrar as pessoas no que eles querem, no que ele quer. E como é que foi, doutora, no caso do masculino? Ele foi até o presídio e ele chegou bem no horário da alimentação, né, que estava chegando o almoço. Com a Rosa Weber também? Com a Rosa Weber também. E ele provou uma marmita, que aparentemente não parecia ser aquela mesma marmita, mas pode ser que sim. E ele comeu, fez toda aquela cena, aquela encenação, comeu várias colheradas e para ele aquela alimentação estava adequada. Só que nós sabemos que a realidade é outra, porque todas as pessoas perderam muito peso. Tem um senhor, que até eu conheci a esposa dele hoje, que perdeu 30 quilos. Né? O meu pai perdeu 16 quilos e é um idoso. Então, assim, todos eles, né, não conseguem se alimentar. Não. Inclusive, nessa semana que passou, agora teve um relato que até nós precisamos ir atrás, que foi encontrado um caco de vidro e uma gilete dentro do alimento. Então, assim, são situações que vêm acontecendo gravíssimas. E quando ele foi, né, visitar dentro lá do presídio, que ele encontrou foram os mesmos senhores, né, pessoas lá orando pacificamente, sentados, ordeiramente. 4 pessoas puderam se dirigir a palavra a ele. E ele falou naquele momento que as condutas estavam sendo individualizadas e as pessoas ficaram assim com uma certa dúvida, daí plantou uma dúvida ali, porque nós estamos vendo que não tem individualização, né? Os processos são genéricos, não tem provas sobre o que essas pessoas cometeram. Só um pacote, não, doutora? Só um Ctrl-C, Ctrl-V, porque nós temos também, né, a análise de um sistema antiplágio, das denúncias, e as denúncias elas chegam a ter 97%, né, de semelhança. Então, assim, muda o nome das pessoas e só. E as decisões são também nessa mesma linha. Então, assim, mas... e naquele momento em que ele foi lá, tinha um senhor que usava fralda.
que ele tem câncer de próstata, e ele já tinha um parecer favorável para soltura desde janeiro e permaneceu preso por 4 meses. Então, depois que ele foi na visita, ele ainda ficou mais 1 mês preso. Aquele senhor que fazia o tratamento para câncer, enfim. E então, assim, e ele não analisa essa individualidade, né, de cada caso, as particularidades, que era isso que na audiência, Não. Na petição. Não, que tu falou da... Meu Deus, fugiu agora meia-noite. No voto dele. Não, nas sustentações orais era um momento que a gente teria para falar das particularidades de cada caso e que nós não tivemos esse momento, então, que é tão importante para a defesa. E aí é engraçado isso que a Gabriela está falando sobre a sustentação oral, porque agora nas audiências a gente também, no final da audiência, pedia, olha, excelência, porque na verdade não foi o ministro Alexandre de Moraes que fez as audiências, foram juízes que trabalham no gabinete dele, que ele nomeou para aquele ato. E aí no final da audiência a gente dizia, ó, excelência, por gentileza, conste aí que eu tô pedindo a liberdade faz não sei quanto tempo. Não, coloque no processo por escrito. Mas, doutora, no processo não está sendo visto. Então, assim, os advogados puderam ali... eu vou falar aqui para alguém. Eu vou falar. Então, eu tô aqui nesse momento, eu vou falar. E nas audiências que eu participei, eu falei, pedi a soltura novamente dos meus clientes por nulidade do processo inteiro, né? Que o processo é completamente cheio de vício, tem que ser anulado desde o começo, desde as prisões. Solicitamos solturas humanitárias também, nesses casos de pessoas que têm filhos menores de 12 anos, pessoas com comorbidades, da questão do autista e etc. Então, naquele momento, a gente apelou para aquela juíza ou para aquele juiz que estava fazendo aquele ato, para que ele tivesse um ato de humanidade, se compadecesse e levasse ao ministro, já que o ministro não quer nos ouvir. Então é mais ou menos assim, a gente está garimpando, né? É um sistema. Também uma prerrogativa que nós temos é a audiência com o ministro, né? É a gente poder chegar até ele e conversar. E nós temos essa visita negada, nós tentamos pela associação também, não tivemos retorno, né? Então, isso também é uma violação das prerrogativas dos advogados, né? Na verdade, é um sistema. É o sistema, existem bons juristas, existem juristas que estão vendidos, que ali não estão trabalhando realmente em prol... O que são humanos, né? Porque, por exemplo, a senhora falou, doutora, que o Alexandre de Moraes chegou, ele comeu uma marmita, e naquele dia exatamente que ele estava lá, ele deve ter falado, essa marmita é minha, então a comida dele ali devia estar reservada. Certamente não é o que o mundo come todos os dias. Aí tem também o caso do cacique Sererê, né, doutora? Que também encontra-se preso até hoje, doente. A Clio também, a Clio está presa desde o dia 12 de dezembro. Muita gente, tanto ela quanto o cacique Sererê estão presos desde 12 de dezembro, é muito tempo. O cacique Sererê possui comorbidades, como os advogados dele vêm colocando também nos processos, já possui parecer favorável da PGR para soltura e até agora nada foi feito. A Clio, que se encontra detida desde o dia 12 de dezembro, eu soube hoje lá no Congresso pelo esposo dela que eles tiveram acesso aos autos agora, há poucas semanas, e aí são coisas que pra gente é inacreditável, sabe, que tá acontecendo. Ela tá lá detida na colmeia, tá em cela separada, individual, isolada das demais. Então... E o que ela fez, doutora? Até agora ninguém sabe, mas ela relata que a prisão dela se deu de uma forma diferente, né? E eu digo que essa forma diferente eu já vi em livros, eu não vivi porque eu não era nascida, mas eu vi em livros. Ela estava andando na rua aqui em Brasília e ela foi colocada dentro de um carro preto, e depois que ela foi colocada dentro desse carro preto, disseram a ela que ela estava sendo presa. E aí, esse é o relato que ela dá. É óbvio que
que dizem que não, né? Como os nossos assistidos também contam um relato, e é muito engraçado que todos contam a mesma coisa, que foram levados, que iriam passar por uma triagem, que iriam ser liberados para ir para casa, que iriam ser levados para um lugar seguro. E assim, é muito estranho eu perguntar para minha cliente lá na colmeia e ela me dizer isso hoje, depois de 6 meses, e eu ir lá na Papuda e perguntar para o meu outro cliente que estava no mesmo lugar dela e ele contar a mesma história que ela conta, se não fosse verdade. Então a gente tem dessas pessoas que foram presas dentro do plenário do Senado, 38 pessoas que contam a mesma história, que contam que estavam lá e eles disseram: vamos para um lugar seguro e de lá vocês vão ser liberados. E disso eles ficaram 20 horas sentados no chão do estacionamento do Senado Federal. E um deles, um senhor, inclusive passou mal, teve um início de convulsão, e a minha assistida ajudou ele, e quando ela se levantou, porque ele estava batendo a cabeça na parede, quando ela se levantou para segurar a cabeça dele, o policial disse para ela que ela não podia ajudar. Aí ela disse: senhor, pelo amor de Deus, você não está vendo, ele está batendo a cabeça ali e tal. É meu dever não deixar que esse senhor, um senhor de idade, mais de 60 anos. Então, assim, foram coisas que a gente só sabe que é verdade, porque várias pessoas relatam ao mesmo tempo a mesma história, e estando em ambientes separados e diferentes há mais de 6 meses, né, na verdade. Olha, doutoras, eu estou vendo ali que os meninos estão querendo ir, mas eu agradeço muito. Só uma pergunta sobre a Priscila. Qual é a situação da Priscila? Ela está presa mesmo? Ela está junto com os outros patriotas? Qual é a situação dela? A Ana Priscila, ela já chegou na colmeia com ordem de ficar separada. Então, desde o dia que ela chegou, ela está separada das demais. Já houve boatos que aí não se confirmaram, que ela já disse que queria contar e não sei o quê, mas nada disso se confirma. Até então, o que sabemos da Ana Priscila é que ela é de uma igreja evangélica e que estava lá, e a gente viu os vídeos, né, que ela estava lá dentro do STF, etc. E a ordem que se teve é que ela ficasse realmente isolada quando chegou lá. E aí, por força da lei, a Ana Priscila, ela deve ser julgada mesmo pelo STF, pela competência do artigo 43 do regimento interno do STF, que é diferente dos outros que foram pegos no Congresso e no Planalto. Esse regimento, qual é a diferença dele? A diferença é que no artigo 43 do regimento interno do STF, ele diz que quando se atenta contra o STF, ou contra o prédio, ou contra os seus ministros, a competência para julgamento passa a ser do STF. Porque na nossa Constituição, no artigo 109, diz que compete aos juízes federais julgar os crimes políticos cometidos por pessoas... Mas na ideia não foram todos que fizeram a mesma coisa? Pois é, aí foi essa a ideia que o ministro quis colocar, que todos estavam em conjunto, enquanto associação criminosa, com o fim de cometer o mesmo crime, sendo que se desfez isso. Então a gente já tem claramente que cada pessoa entrou aleatoriamente num prédio e estava lá porventura por algum motivo. E a gente acredita mesmo hoje, depois de tudo que passou, que essas pessoas que estão presas, a sua grande maioria são pessoas inocentes, que estavam dentro do prédio ou para se abrigar, ou porque realmente foram inocentes, acharam que porque estava já tudo aberto eles podiam entrar para olhar o prédio, porque muita gente não era daqui, muita gente que não conhece Brasília, que veio pela primeira vez a turismo. E então a gente tem os mais diversas motivações para estar ali dentro. Então essas pessoas que não foram pegas dentro do STF, elas, enquanto pessoas comuns, sem foro de prerrogativa de função, elas estão albergadas pelo artigo 109, inciso 4 da nossa Constituição Federal, que diz que em crime comum, pessoas comuns, elas têm que ser julgadas por juízes federais, pessoas comuns em crimes contra a União. Elas têm que ser julgadas pela Justiça Federal e não pelo STF.
STF. Doutora. Olha só, gente, é muita história. Nós temos aqui a agradecer a disponibilidade da doutora. Ela vai viajar amanhã, ela não é de Brasília. Nós sentimos muito pelo seu pai e por todos os patriotas que estão aí detidos, que estão presos injustamente. Nós aqui do canal GN estamos aqui à disposição da associação para poder ajudar, junto com você aí, que você deve estar dormindo ou acordado, não sei se vai assistir depois. Quero que vocês compartilhem para que a gente consiga ajudar esses patriotas. Vamos ver como vai ser resolvido essa situação, seja da parte financeira, da parte emocional. Só uma pergunta, todos aqueles que vão prestar algum serviço ali têm que ser também vacinado? Não. Se, por exemplo, se for lá eu querer ajudar, de alguma forma eu tenho que ser vacinada? Não. Advogados também não é exigida a vacinação. Menos mal, né, gente? Então nós vamos tentar de alguma forma. Doutora Carolina, muito prazer. Que Deus abençoe seu trabalho. Muito bom, foi muito feliz, tá? Obrigada. Doutora Gabriela, parabéns. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe. Quem quiser se voluntariar, pode entrar lá no nosso Instagram, as FAV, das famílias, que aí você manda uma mensagem, a gente vai receber, vai te mandar o formulário, e toda ajuda é muito bem-vinda de todos os profissionais, seja voluntário apenas para preencher um Excel, a gente está precisando de tudo que puder ajudar, a gente está precisando, e essas famílias precisam muito do nosso apoio e do nosso acolhimento nesse momento. Então qual é o Instagram de vocês, doutora? As FAV Famílias. A de avião, S de Sandra, que é o nome da minha mãe que está assistindo a gente, F de faca, A de avião novamente, V de vaca. Famílias, né? Isso. Então eu vou colocar no canal, vou deixar escrito aí para vocês o Instagram. Nós aqui estamos à disposição sempre. Vai tá no canal digital, na minha coluna lá, coluna Mundo Político com Fátima Montenegro. Nós vamos colocar lá no canal e vamos ajudar a gente, porque nós precisamos unir forças por um Brasil melhor, por esses inocentes que estão presos, porque aqui é Fátima Montenegro ajudando a escrever a nossa história. Boa noite e até breve. Obrigada. Tchau, gente.